recebeu o e-mail que eu mandei hoje com um conjunto de títulos de artigos e de capítulos de livros que eu escrevi focado nesse tema que a gente está colocando. Quer dizer, coisas mais diferentes. A única diferença que eu coloquei foi na questão da educação, porque, para mim, tem um lado, objetivamente, a educação e saúde, foram 2 toques que eu fiz rápido, quer dizer, como é que a comunidade pode afetar a vida da educação e da saúde. Muito mais por esse caminho aí. Então, a minha ideia, veja, é que a gente desenvolva 3 linhas de ação. A primeira linha de ação, eu tenho, inclusive, um modelo de um trabalho que eu fiz para a JCPM alguns anos atrás, com Lúcia Pontes, foi ela que me pediu fazer o trabalho, eu apresentei, inclusive fiz uma apresentação para o próprio João Carlos, João Paulo. João Carlos. O próprio João Carlos. E tem ainda essa apresentação aqui montada em 10 itens. No caso... Esse trabalho foi para a organização dele. Para a organização dele. O trabalho foi voltado para uma coisa, fundamentalmente: para educação e condições de trabalho da juventude de 16 a 24 anos. Ele queria saber como é que podia ajudar essa população. E o trabalho foi voltado para isso, foi dizendo o que é que esse pessoal faz, qual é o nível deles, qual é a expectativa de vida que eles têm, como é que eles se veem diante do trabalho, etc, etc, etc. Foi um trabalho feito sob encomenda. Eu penso que agora a gente poderia fazer um trabalho que conseguiria até algum tipo de financiamento para fazer isso, sobretudo para pagar estagiários, sobre o que são as comunidades de hoje. A gente pode colocar 3 ou 4 focos. Um deles seria a organização, porque todo o pessoal tem conselho de moradores. Quase todos têm conselho de moradores. Esses conselhos de moradores, às vezes, são dominados por um vereador. Sim. Né? Ou, em alguns lugares, é um grupo de moradores que faz do conselho e que brigam com os vereadores e brigam com os outros e fazem alianças aqui e acolá. Mas eles são donos do seu território. Mas, em alguns lugares, a população apoia mais, em outros lugares, apoia menos. Em alguns lugares, a população vai mais atrás das igrejas, porque as igrejas dão dinheiro. Então, eu acho que seria interessante se a gente conseguisse um financiamento para uma pesquisa dessa que envolvesse, no mínimo, de 5 comunidades em Recife, entre 5 e 10 comunidades na região metropolitana. Até mesmo com foco numa das coisas que seria muito reservada, mas teria, que é o papel das milícias nessas comunidades. Entende? Porque, aparentemente, isso é uma coisa crescente nas comunidades do mundo todo, do Brasil todo, e aqui em Recife já começam. Entende? Então, eu faria um projeto com essa finalidade, que custaria, eventualmente, algum tipo de remuneração para mim, para a Kraus, a gente viria... não seria meu interesse fundamental, mas alguma remuneração para estagiários que fossem fazer as entrevistas. A gente treinaria essas pessoas, né? Daria meios de gravação dessas entrevistas, eles gravariam as entrevistas e reproduziriam isso em Word, o que não tem dificuldade nenhuma, porque hoje é automático. Você fala... Eu estou imaginando uma pesquisa quantitativa aí, você elaboraria um questionário e tal, e depois a gente pode dar uma entrada em dados. Eu não pensaria em questionário, não. A pesquisa questionário a gente pode até fazer depois. Mas eu normalmente tenho trabalhado, e foi o caso dessa pesquisa com como é que chama? Com o Papai Mendonça. A gente precisa fazer uma pesquisa exploratória, que é conhecer, são entrevistas não diretivas. São entrevistas que a gente não chega lá perguntando por isso ou por aquilo outro. A gente pergunta como é a vida aqui, como é que vocês estão vivendo. E, em função do que eles vão falando, veja, eu diria, o referencial é mais próximo de psicanálise
do que de pesquisa Quantitativa. estatística, tá certo? Por quê? Porque o cara vai falando e eu vou puxando da conversa dele. Eu tenho que treinar, por isso que eu tenho que treinar as pessoas, de preferência, gente da área de psicologia. Perfeito. Psicologia ou de sociologia. Quando essa pesquisa dos 5 ou 10 forem respondidas, aí a gente monta um conjunto de hipóteses. Certo. E Você já esse sabe, conjunto de vamos hipóteses dizer, aí a gente faz um teste estatístico. pega Camaragibe, Brasília Teimosa, sei Por lá, aí, por aí. umas 5, né? Aí Entre 5 e você 10. está imaginando um sorteio aleatório, chegar assim numa família e tal, e vai conversando. Deixa, a maneira de fazer isso não é uma pessoa nem uma família. Você marca com alguém de lá. Só eu queria conversar sobre esses assuntos. E entra num papo lá. Você pode, é um papo que pode demorar. E depois você pode, eu quero vir para falar com o grupo dos jovens que jogam futebol naquela pelada ali. Entende? Ou então eu quero vir para ir na bodega, ver o pessoal da bodega. Enfim, você vai escolhendo espaços que dentro de uma comunidade pode representar 4, 5 entrevistas numa comunidade. Entrevistas abertas. Como eu estava dizendo sobre a digitação, hoje você não precisa digitar. Se você tem uma coisa falada, você transforma ela em digitação normalmente pelo Word, né? Você bota o som e já sai. E não precisa ser uma coisa super corrigida, não. Por quê? Porque quem for lendo vai pegando os temas centrais e vai procurando onde se falam nesses temas centrais. E vai organizando a partir daí as hipóteses. Então, Perfeito. vamos dizer que você levante, no fim, 10, 20, 30 hipóteses. Aí, para essas hipóteses, você faz um questionário. Perfeito. Então, veja, essa primeira pesquisa seria uma abordagem para você levantar as potenciais demandas por onde o Instituto pode chegar e promover um tipo de capacitação, de formação. Veja, eu não diria nem demanda de formação. Eu diria, para mim, uma pesquisa dessa e a publicação dela, ela seria fundamental para o setor público, para a política municipal. Podemos divulgar em forma de debate, seminário, na rádio, CBN. Exatamente. E, a partir daí, você poderia gerar projetos. Né? Poderia ter um projeto de educação, poderia ter um projeto... Por exemplo, vou colocar só um projeto que, em certo ponto, pode interessar. Vamos dizer que eu descubra que existe, nessas comunidades, muitas pessoas trabalhando com confecções. Entende? Por que não criar um polo de confecções num conjunto de favelas desse? Você já articula com instituições que estão envolvidas com isso, Sebrae, sei lá. Exatamente. Vai lá para Chico Saboia. Exatamente. Já que aí você pega na questão da saúde. As pessoas estão precisando de coisas que o sistema lá não oferece saúde. E muitas vezes pode ser até mais barato se você procurar alternativas, por exemplo, vamos dizer, remédios, você botar um bocado de médico para discutir uma coisa dessa, os caras podem dizer o seguinte: rapaz, isso aí é só mudar o tipo de alimentação que eles estão fazendo, é só mudar disso para aquilo, então pode usar fisioterapia, enfim. Aí, os projetos eu não sei, eu estou só jogando para o ar em cima. Serão desdobramentos desse trabalho inicial. Bom, agora, esse é um projeto. É o seguinte: você precisa capacitar muito bem essa equipe que vai cair em campo, né? Claro. Eu tenho experiência com isso e dá para trabalhar com gente do 4º, 5º ano. Perfeito. De coisa, sem muitas... Psicólogos, sociólogos. A primeira entrevista faz comigo, com a pessoa que for fazer lá o conjunto. Foi eu, mais alguém. Bom, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: essa é uma primeira linha de projeto. Uma segunda linha de projeto seria voltado para formação de lideranças comunitárias.
tá certo? Quer dizer, aí, Certo. aí seria uma formação de liderança comunitária. Por exemplo, no meu caso, se eu fosse fazer isso, eu não faria como professor, eu faria como facilitador, Claro. entende? Nessa linha de ensino que eu tenho, porque não é na ensino. Agora, eu tenho uma dúvida. É a seguinte: o desafio do Instituto é como oferecer esse tipo de formação de lideranças que chegue a um potencial líder como uma proposta de valor e ele seja capturado por isso. A gente Ele tem que seja envolver capturado, não, muito ele bem. se encontre nisso. Ele Ele se se encontre nisso. encontre nisso. Perfeito. Eu vou tirar esse capturado, porque é uma coisa que eu uso muito na psicanálise e tal, mas eu vou tirar. Ele se encontre, perfeito. Eles se identifiquem com isso. Com isso, exatamente. Vou só lhe dar um exemplo. Se a gente cria consegue recursos para financiar um trabalho. É o Klaus, é? É, não. Eu pensei que Se a fosse. gente consegue recursos para financiar um trabalho com 15 líderes comunitários, 15 pessoas que têm algum tipo de liderança comunitária que a gente possa recrutar por indicações das próprias lideranças, por indicação das próprias populações, quem são as pessoas que podem ajudar, faz algumas entrevistas com essas pessoas para selecionar um grupo e começa a trabalhar esse grupo. Eu vou dizer só uma coisa, com a seguinte questão: eu não vou dar aula a ninguém, mas eu posso levantar a seguinte questão: o que é que vocês acham que vocês podem fazer para melhorar a vida das comunidades de vocês? E aí a linha é o seguinte: em função do que eles forem dizendo, a gente ia aprofundando com eles o que é que significa, por exemplo, eu vou alfabetizar as pessoas. O que é que significa alfabetizar? Ou então eu vou arranjar remédio para as pessoas. O que é que significa arranjar remédio para as pessoas? Eu vou juntar as pessoas, fazer uma vizinhança. O que é que significa? A partir dessas perguntas, elas vão construindo um saber sobre comunidade. E a partir daí vem a pergunta: como é que vocês podem ajudar isso? Então, isso é um programa para, se a gente tiver, por exemplo, uma ou duas reuniões, uma reunião, vamos dizer, umas 4 horas por semana, ou no máximo 8 horas por semana, entre 4 e 8 horas por semana. Tipo sala de aula, com cadeiras redondas, sem ser cadeirinha de coisa, as pessoas sentadas. E, aos poucos, essas pessoas vão começando a entender qual é o papel delas e o que é que elas podem fazer. E, em vez de fazer isso através de um consultor externo, que é o que a maioria das vezes acontece, são eles que vão ser os consultores e vão aplicar provavelmente a mesma metodologia. Perfeito, Écio. Então, veja, essa transmissão do conhecimento, ela vai se dando à medida que eles forem puxando, né? Essa construção do conhecimento. Ok, construção, mas eu concordo, mas eu uso o termo transmissão porque, de repente, a gente usa a expressão formação política. Talvez chegue um momento que você precisa, de alguma maneira, de jogar informação mais teórica sobre a questão da política e sobre a questão da inserção dele nesse universo. Pode ser que, num determinado momento, alguém levante essa questão e você pode trazer a informação para eles. Não é você estar dizendo o que é que eles são, o que é que eles fazem, o que é que eles devem ser. Mas existe essa informação aonde? Tem um texto em tal lugar, tem não sei o que em tal lugar. Dê uma lida nisso, vê o mesmo que vocês entendem isso. Ou então, lê isso e vamos voltar para discutir aqui. Quer dizer, essa é uma construção. Só que essa mesma construção que eu estou vendo com as lideranças, eu acho que a gente podia fazer com profissionais da área. E aí a gente estaria, de fato, passando a metodologia. Eu imaginaria, por exemplo, pessoas que estão se formando, pessoas que já estão atuando e que queiram entrar num curso de desenvolvimento profissional. Perfeito.
que essa metodologia vale para uma comunidade de periferia, mas pode valer também para uma organização, sei lá. Para uma organização, claro. Claro. Quer dizer, a lógica, João, dessa proposta é o referencial psicanalítico dela. Sim. Significa, eu não preciso dizer à pessoa o que é que ela deve fazer. São elas que, pensando sobre a vida delas, vão encontrar a forma de saída. Eventualmente, podem pedir minha opinião sobre alguma coisa, eu posso, inclusive, dar minha opinião. Mas é minha opinião, ou então opinião escrita em algum lugar. Mas são elas que vão construir. Porque a única chance que essas pessoas têm de continuarem construindo, depois que terminar tudo que a gente puder fazer, vai ser o que elas aprenderam a ser e a maneira de agir delas com a comunidade. Perfeito. Então, as minhas 3 propostas vão nessa linha. Você falou a segunda, tem a terceira, né? A primeira é a pesquisa. A pesquisa. A segunda é trabalhar com lideranças comunitárias. Certo. E a terceira é trabalhar com profissionais da área. Profissionais da área para implementar a segunda. Exatamente. Eu diria, por exemplo, pessoal da área de sociologia que trabalha com comunidades. Porque o Estado, os municípios e se você pegar, por exemplo, qualquer organização, vamos dizer, Médicos Sem Fronteira. Médicos Sem Fronteira trabalha com comunidade, porra. Até que ponto esse cara que foi para lá está preparado para trabalhar com comunidade? Ou até que ponto ele vai lá simplesmente costurar o buraquinho que foi ferido e deixa o cara para lá? Ou até que ponto ele... Isso que você está tocando, rapaz, eu vendo a entrevista do Armínio Fraga, eu até passei para vocês, mas é tanta informação que não dá tempo para ver. Armínio Fraga tem uma organização social que atua em cima da desigualdade, né? Superação da desigualdade. E ele destacou essa questão da formação da liderança como o ponto central de todas as linhas de ação da desigualdade social. Concordo integralmente. Está exatamente dentro da linha do que eu estou defendendo. E até desse jeito eu estou sendo quase esquerdista, ele disse. Quase o quê? Esquerdista. Que ele é formado numa linha mais liberal, né? Claro. Mas ele aponta por aí, né? É preciso assistir o Manhattan Connection, porque... eu vi o anúncio, mas não via a entrevista. Ele destacou isso, rapaz, e ele está atuando, e ele está ligado à estrutura muito milionária para esse papel, né? Então, veja... É exatamente essa linha que eu defendo, e você vai ver, essa linha está presente na primeira da pesquisa. Não sou eu que vou dizer o que é que eu vou pesquisar, eu vou lá entender o que é que está acontecendo, vou tentar entender o que é que está acontecendo. Na segunda linha, é formação das lideranças, são as pessoas que estão no dia a dia vivendo aquilo. E a terceira linha é a linha de formação de profissionais, que estão voltadas para esse tipo de atividade. Porque eu posso fazer tudo isso e na hora do pega para capar, entregar isso a um vereador. Aí fudeu tudo. Entendeu? Essas lideranças têm que ser muito bem mapeadas e escolhidas, viu? Exatamente, Eu me lembro que, quando a gente estava lá na prefeitura, nós éramos o Grupo Socialista do PDT. Eu, Valteir... Você conheceu o Valteir Silva? Ah, conheci o Valteir. Eu, Valteir, aí um socialista antigo, Jacoto Majan. Aí a gente criou o Instituto Alberto Pasqualini, na sede do PDT, e começamos a dar aula de socialismo. Aí fui buscar os livros antigos, rapaz, Marx e Bia. Acho que só quem foi militante dos anos 50 conhece esse pessoal. Aí eu comecei a dar aula, rapaz, um entusiasmo da porra. Aí trouxemos Brizola e tal, eu gravava, transcrevia. Rapaz, isso tudo com o pessoal que vinha do Morro de Casa Amarela, sabe? Quando chegou a eleição, rapaz, escafedeu isso tudinho. Aí o cara disse, mas rapaz, cadê vocês? Não, porque o cara deu um caminhão de tijolo para a gente, deu não sei o que lá, deu uma chapa para minha mulher, eu tive que voltar lá no outro cara. 1 ano de trabalho. É isso aí. Não pode ser esse risco, não tem
no mundo que a gente está vivendo, esses riscos são naturais. É, Pois olha, a minha proposta era um pouco nessa linha aí, nessas é. 3 linhas de atuação. Eu acho que a gente poderia começar a pensar em financiamentos para isso. Acho que nessa linha dos professores, a gente poderia tentar encontrar alguém dentro do próprio sistema de ensino. Entende? Sim, E a gente poderia entrar, fazer, por exemplo, conseguir um conjunto de bolsas ou de remuneração, a gente vê como é isso aí, e fazer uma conexão com as universidades. Né? claro. Veja, eu me proponho o seguinte: aí é o papel da diretoria que eu coloquei até na estrutura organizacional. Sim. Eu me proponho você dar o mote do projeto, conteúdo e tal, e eu monto essa estrutura, vamos dizer, a Uhum. estrutura financeira do projeto, Claro. porque isso é fundamental. Todo e qualquer projeto do Instituto, ele tem que ter um orçamento para que nós possamos fazer filmes, pequenos filmes, que Uhum. ele possa ser produzido, editado e com legendas em inglês, em espanhol, e que Uhum. a gente jogue no site e distribua com aquela visão da transversalidade digital. Certo. Uma experiência dessa, você pegando começo, meio e fim e com resultado, pode ser um pequeno vídeo, tipo documentário, e Sim. você seria um produto desse financiamento da pesquisa, Claro. Ah. certo? Então, isso tem um custo, eu sei mais ou menos como funciona. Bom, tudo bem. Aí você, Então, essa você parte da estrutura financeira a gente faz a 4 mãos e tal, entendeu? eu tenho, quer dizer, eu acho que o sistema de educação poderia entrar nesse financiamento. Acho que no sistema de lideranças comunitárias, eu acho que são essas ONGs que trabalham com comunidades, podiam nos apontar pontes de financiamento para isso. E a pesquisa em si, eu acho que aqui em Recife a gente conseguiria financiamentos com empresários interessados em conhecer essas comunidades. O próprio João Carlos Paz O Mendonça próprio João pode Carlos ser Paes Mendonça seria um deles. abordado. É, Começaria por ele, né? Já que o exatamente. Lúcio Pontes está lá, É, já tem essa experiência anterior com você. é, A gente já volta, já se apresenta como instituto. é. E, obviamente, hoje eu passei o dia envolvido com essa questão legal e tal, estudando, para a gente avançar no cartório, sabe? Tudo bem. Perfeito. Aí tu vai mandar para a Kraus esse papo nosso, depois, se ele quiser, ele pode ligar para mim, pode ligar para você, ou a gente Eu, pode eu dar acho uma que ele deve ter conversada. tido algum problema É, é, e não pôde, porque de repente o cara tem um problema de saúde, um problema de tem família problema. e tal, né? É. Mas acho que foi ótimo porque você apontou essas 3 linhas, né? Está Uhum. gravando, eu vou encerrar agora e já comunica a ele também outra figura que está muito interessada no tema, que é Luiz Otávio Cavalcante. Ótimo. Eu já disse a ele, ele como presidente do conselho, ele tem que estar, vamos dizer, informado do que essas linhas estão trabalhando, Tá bom. tá certo? Ok. Então, vamos torcer para que o Gustavo Krause se identifique com isso que você está propondo e ele traga a rede dele. É. Né? Ele tem me falado, Ou acho que eu eventualmente vou. traga outras coisas que eu não pensei que ele pode estar pensando, outros tipos de Sim, projeto que ele talvez tenha até mais afinidade que eu, etc, sim. etc. Eu acho que Mas eu acho que a sua experiência, a sua metodologia, ela tem um viés que pode ser que os resultados não sejam grandiosos nem rápidos, mas eles são mais perenes Uhum. na transformação do sujeito. É verdade. É E por aí, talvez, né? e talvez seja esse o grande foco do Instituto, seja fazer com que esse tipo de metodologia possa se expandir nessa perspectiva que a gente está Claro. conversando hoje e É, possa atingir, através dos professores, uma série de outras referências. Quer claro. dizer, eu aprendi isso com uma pessoa, claro, todas as referências teóricas que ele tinha, que, que foi Max Pagés. Só para lhe contar uma historinha bem curta,
Há um tempo atrás, ele montou um grupo para discutir um assunto, um tema, eu não me lembro, um tema muito genérico, na Universidade do Dauphine. E eu já tinha trabalhado com ele, já tinha terminado meu doutorado, e estava em Paris e fui. Só que cheguei lá, tinha um salão que dava 2 vezes o tamanho do seu apartamento aí, sem nada dentro, aquele vão aberto. E todo mundo perguntando: cadê Max, que não aparece? Cadê Max, que não aparece? E daí ele, de repente, apareceu. Sim, vocês vieram aqui fazer o que aqui? Eu disse: veio porque você chamou. E vocês vão para o lugar sem saber o que vão fazer? Aí começou a questionar a partir daí. Rapaz, uma hora depois, hein? Que figura ele. Uma hora depois, estava todo mundo com 10 assuntos para discutir, selecionaram 4 ou 5, então foram 3 dias de discussão. Incrível. Fundamentais. E começou assim, do nada. Do nada, do zero. Por que eu vou encontrar um cara de Qual é a gente? nacionalidade dele? Ele é mexicano? Francês. Ele era francês, morreu há uns 3 anos. Francês, né? Mas Davi, lá que me falava também dele, ele fez deu curso aqui? Não, ele vinha aqui. Normalmente ficava em minha casa e tudo mais, passava às vezes uma semana, 15 dias. Basta dizer o seguinte: ele foi meu orientador. Tem a seguinte história. Eu tinha marcado com várias pessoas, inclusive o próprio Edgar Morin era um dos que eu tinha selecionado para ser meu orientador, e fui conversar com cada uma dessas pessoas. Você falou uma vez no Didier Anzier, mas já é outra linha, né? Era. Anzier foi muito depois. Foi já tentando entender outras formas de atuação. Mas Max uma vez chegou para mim e disse: Aécio, eu não sei se eu sou seu pai ou se você é que é meu pai. Figuraça, hein? Figuraça. Olha, então vamos fazer isso. Eu vou interromper, comunico aí para Luiz Otávio, tá certo? Tá joia. E amanhã eu vou mandar o convite para o debate do sábado. Sábado é 7h30, né? Tá bom? 7h30, tá bom. Valeu, Aécio. Foi ótimo. Um abraço. Tchau. Tchau.